Olá, eu sou a professora Cristina Leite. Estou aqui para dar uma nova videoaula para vocês. O meu canal é Multiplica Biologia. Vamos se inscrever, vamos seguir, vamos curtir. E assim eu continuo entusiasmada para trazer mais videoaulas. O tema de hoje é relacionado com a ecologia. A ecologia é uma área da biologia que se ocupa em estudar a relação entre os seres vivos, a relação dos seres vivos com o ambiente em que vivem e também estuda o próprio ambiente. Então vamos ver qual que é esse tema. Qual será o assunto, hein? O assunto é cadeia alimentar. Olha só as imagens, aparentemente chocantes, né? Uma leoa atacando a zebra, o tubarão a foca, mas nós sabemos que isso é o instinto animal, puramente para se alimentar. Aqui nós temos também animais herbívoros se alimentando, a girafa, essa lagartinha devorando avidamente a folha. Aqui também nós estamos vendo seres vivos se alimentarem, embora não os enxergamos. Então, nós temos aqui as bactérias e os fungos se alimentando no momento que eles decompõem essa maçã. Aqui também, seres vivos que nós não enxergamos, que é o fitoplâncton e o zooplâncton, que também precisam se alimentar. Aí, ó, o ser humano, né, com uma alimentação bastante variada, nós podemos ver nesse sandubão aí, ó, carne de porco, tem um bacon lá. Nós estamos vendo aí, ó, carne de ave, provavelmente é um peito de peru que tá logo abaixo aí, ó. Nós estamos vendo aqui semente, folhas, tem frutos, né? Aqui uma fatia de tomate, provavelmente tem um bifão por aqui, ó, uma carne bovina. Então, o ser humano também precisa se alimentar e é uma alimentação bastante diversificada. E as plantas, elas também se alimentam? Claro! Então, as plantas se alimentam através do processo chamado fotossíntese. Então, elas retiram do solo a seiva bruta, que é a água com sais minerais, com esses ingredientes, mais a luz solar e gás carbônico, as plantas vão produzir a matéria orgânica, que é a glicose. Se dissolve em água, se transforma na seiva elaborada e esse líquido desce alimentando todas as células do vegetal. Fixando também que a fotossíntese acontece nas folhas. O órgão 7 da fotossíntese são as folhas. O que é uma cadeia alimentar, então? Então, vejamos. Cadeia alimentar é uma transferência de matéria e energia quando um ser vivo se alimenta do outro. Mas o que seria, então, matéria e energia? Matéria é aquilo que compõe o corpo dos seres vivos. E energia é o combustível para o corpo funcionar. Então, como que é composta uma cadeia alimentar, então? Então, nós temos aí, primeiramente, os seres vivos, que vão representar essa cadeia. Então, toda a cadeia alimentar é composta por 3 níveis tróficos. O nível do produtor, o nível dos consumidores e o nível dos decompositores. Então, necessariamente tem que ter esses 3 atuando junto. Os produtores são aqueles que conseguem iniciar a cadeia porque eles pegam matéria inorgânica, aquilo que é da natureza, que não é alimento, a água e gás carbônico, e utilizando a energia luminosa, converte essa matéria inorgânica em matéria orgânica através da glicose. São os únicos seres que têm essa capacidade. Aí, por isso, inicia as cadeias alimentares, então vão alimentar os consumidores e também decompositores. Só que a matéria precisa voltar, ela precisa ciclar, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aí vem os decompositores degradando essa matéria orgânica morta e devolvendo para o ambiente novamente. O que seria o nível trófico na cadeia alimentar? O nível trófico é cada nível, cada porção, cada etapa da cadeia alimentar. Trófico significa que é um nível capaz de alimentar o outro nível que vem subsequente a ele. Então, nós temos aqui o capim, que é o produtor, é o primeiro nível trófico. O gafanhoto,
que é o consumidor primário, que se alimenta do produtor, é o segundo nível trófico. O consumidor secundário, que se alimenta do primário, é o terceiro nível trófico. E o consumidor terciário, que se alimenta do secundário, constituindo o quarto nível trófico. Vamos ver um exemplo, uma cadeia alimentar aquática. Então, olha que legal. Então, nós temos aí as plantas no fundo do ambiente aí, né? Um lago, provavelmente um lago, que são os produtores. Então, quem vai se alimentar dos produtores? O consumidor primário, que aqui está representado pelo caramujo. O lambari é o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário. O peixe maior é o consumidor terciário, que se alimenta do secundário. E a garça é o consumidor quaternário, que se alimenta do terciário. Então, a sequência da cadeia alimentar é: planta alimenta caramujo, que alimenta lambari, que alimenta o peixe maior, que alimenta a garça. Cuidado na hora que você for fazer uma cadeia alimentar, o sentido da seta sempre é iniciando com os produtores. E você tem que desenvolver o seguinte raciocínio: esse nível trófico alimenta o outro, que alimenta o outro, e assim sucessivamente. Não pode raciocinar ao contrário. A garça como o peixe maior como o menor o caramujo a planta. Se você raciocinar dessa maneira, está errado. Porque o que eu falei anteriormente? Toda a cadeia alimentar se inicia com o produtor, que são os únicos seres vivos capazes de pegar matéria inorgânica, que é do ambiente, que não é o alimento, e transformar em alimento. Então, sendo assim, a gente começa com quem tem essa capacidade, que são os produtores. No ambiente terrestre, são todas as plantas. No ambiente aquático, são todas as algas. Vamos ver a cadeia alimentar terrestre. Então, aí, ó, nós temos aí o capim vai alimentar o grilo, que alimenta o sapo, que alimenta a cobra, que alimenta o gavião. Então, o capim é o primeiro nível trófico, o gafanhoto é o segundo, o sapo é o terceiro, a cobra é o quarto e o gavião é o quinto. Componentes: o capim é o produtor, o grilo ou gafanhoto é o consumidor primário, o sapo é o secundário, a cobra é o terciário e o gavião o quaternário. Então, o consumidor primário é o primeiro que alimenta do produtor. O consumidor secundário é o segundo que alimenta do primário. O terciário é o que alimenta do secundário e o quaternário que se alimenta do terciário. Já que a cadeia alimentar transfere matéria e energia, vamos ver como que é esse fluxo aí. Então, o fluxo da matéria. O fluxo da matéria é cíclico. As substâncias necessárias à vida circulam continuamente, passando do meio abiótico, que é o ambiente, para os produtores passam por consumidores e com os decompositores, essa matéria volta para o ambiente abiótico. Então, sai do ambiente, passa por toda a vida e com a ação dos decompositores volta para o ambiente novamente e tudo recomeça. Então, isto é um ciclo. Olha a ilustração para ficar claro. Então, tá aqui, matéria inorgânica, as plantas absorvem, vai passando a matéria na medida que um ser vivo alimenta do outro, ó. E todos eles sofrem a ação da decomposição quando morrem ou quando eliminam partes, como por exemplo a planta quando perde uma folha, um fruto muito maduro que cai no chão, esses animais quando defecam, quando urinam. Então, isso tudo sofre a ação dos decompositores, retornando a matéria inorgânica para o ambiente e novamente recomeçando. Então, o fluxo da matéria é cíclico. E da energia? O fluxo da energia é dito unidirecional. Então, as plantas, ao realizar a fotossíntese, absorvem a luz solar. Então, a energia luminosa do Sol é convertida em energia química. Então, 100% de energia quando a planta faz a fotossíntese. Então, desses 100%, 90% a planta gasta.
nas atividades vitais dela. Então, vai sobrar só 10% para passar para o consumidor primário. Desses 10% que esse consumidor primário recebeu, 90% vai gastar nas suas atividades. Então, somente 10% vai passar para o consumidor secundário. Então, os animais armazenam apenas uma pequena parte da energia que consomem. 90% é para o crescimento, respiração celular, fezes, urina. E 10% é o que ele armazena para passar para o nível trófico que ele alimenta. Olha aí, mais uma vez um exemplo. Então, a unidade de energia é quilocalorias. Então, os produtores fizeram a fotossíntese, armazenar 10.000 quilocalorias. Então, a perda de energia com as atividades vitais exercidas pela planta faz com que passe para o nível do consumidor primário somente 1.000 quilocalorias, 10% de 10.000. Então, a perda com as atividades do coelho faz com que passe para o consumidor secundário, que é a cobra, somente 100 calorias. E assim sucessivamente até a águia, que vai receber somente 10 quilocalorias. Observe que na forma da pirâmide, o retângulo da base é o maior, né? O que tem o total da energia que começou o sistema. Então, na medida que vai diminuindo, quando vai passando pelos níveis tróficos, o retângulo ficando pequeno demonstra essa diminuição da quantidade de energia ao longo da cadeia alimentar. Sendo assim, então, as cadeias alimentares estão geralmente limitadas a 4 ou 5 níveis tróficos, porque há perdas de energia muito significativas na transferência entre os diferentes níveis. Consequentemente, a quantidade de energia que chega aos níveis mais elevados já não é suficiente para suportar ainda outro nível trófico. E chegamos então ao conceito de teia alimentar. A teia alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares. Vejamos. Aí está uma teia alimentar. Então, nós temos 4 cadeias alimentares aí. Vamos ver quais são. Lembrando que sempre começa pelo produtor. Então, a primeira, o capim, vai acompanhando as setinhas. Alimenta o rato, que alimenta o gavião. A segunda, voltei no capim, que alimenta o rato, que alimenta a raposa, que alimenta a onça. Voltei no capim, que vai alimentar o veado, que alimenta a onça. E finalmente a quarta cadeia. O capim alimenta o rato, que alimenta a raposa, que alimenta o gavião. Uma curiosidade. Cada animal tem a dentição adaptada para o seu tipo de alimento. Então, os carnívoros, por exemplo, têm o canino muito grande para rasgar a carne. Os herbívoros já não têm canino, então eles têm dentes que vão servir para picar, cortar e os lá de trás para macerar, ou seja, mastigar o capim, né? O onívoro tem os dois tipos, porque o onívoro se alimenta tanto de carne quanto de vegetais. Então tá aqui o carnívoro e os dentes para picar e macerar. Olha. O ser humano é onívoro, então nós temos aqui um canino pequeno, os dentes para cortar e os molares atrás para macerar. Ficamos por aqui. Nossa videoaula está terminando. Peço que se inscrevam no canal Multiplica Biologia. É um prazer ter vocês por aqui e até a próxima. Um beijão da professora Cristina.